Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Estamos começando o programa Novo Alvorecer mais uma vez. Que a graça e a paz esteja com você. Esse programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais. Programa de hoje com conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, um tempo de aprendizado da Palavra de Deus. E nós vamos aí a um intervalo rapidinho e nós voltamos já já com você. De volta com o programa Novo Alvorecer para nossa lição de Escola Bíblica Dominical. Comigo aqui no estúdio, pastor Saulo Sabino e pastor Adriano. Bem-vindo mais uma vez, pastores. A lição de hoje, lição de número 11, que nós estaremos estudando no dia 10 de setembro. O tema da lição é a segunda vinda de Cristo. O texto áureo está em Mateus capítulo 24 e o versículo 27. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A verdade prática, que é um dos nossos credos aí, né? A segunda vinda de Cristo será em duas fases distintas. Primeira, invisível ao mundo para arrebatar a sua igreja, e a segunda, visível e corporal com a sua igreja glorificada. O texto que nós estaremos trabalhando hoje está baseado na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 18, e também no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 21, do versículo 25 até o versículo 27. Vamos lá então, senhores, a introdução da nossa lição, que é um assunto importantíssimo, que para alguns é até um pouco fora de moda, né, pastor Saulo? Mas a Bíblia mostra a segunda vinda de Cristo em duas fases, como já citei aqui na verdade prática. A primeira é o arrebatamento da igreja, a segunda, a sua vinda em glória. Entre esses dois eventos acontecerá ainda um outro evento, que aí eu vou deixar para vocês aí darem a pincelada na introdução. Lembrando, né, é bom lembrar aos nossos telespectadores, aqueles que estão nos ouvindo e vendo, que nós estamos trabalhando em cima de uma linha teológica da Assembleia de Deus. Uhum. Ok. Porque temos muitas linhas teológicas. Tem várias, né? Principalmente o assunto, né, esses assuntos escatológicos, né, tem uma vastidão. Então nós estamos trabalhando segundo a interpretação, né, daquilo que nós cremos, a nossa denominação crê. Uhum. E aí? É muito, muito oportuno, né, como sempre, nós falamos sobre a vinda de Jesus. E aqui, durante o comentário dessa lição em si, nós vamos ver então que a vinda do Senhor está dividida em duas fases, né? A primeira fase ele vem para a igreja, certo, né? A segunda ele virá com a igreja, uhum. E como já foi lido aqui na nossa introdução, entre a primeira fase, a primeira vinda dele, né, na sua primeira fase, e a segunda fase, na terra vai estar acontecendo o período descrito na Bíblia como um período de a grande tribulação, certo, grande angústia para todas as nações que vão estar aqui para enfrentar o juízo divino, né? Uhum. Então, muito importante nós aprendermos sobre isso. Ok, aí então o nosso enfoque é a fundamentação bíblica desses eventos, né? A primeira vinda, né? A segunda vinda, mediado aí pela grande tribulação. Lembrando que no período que estiver acontecendo a grande tribulação, a igreja, né, estará no céu. Será o cumprimento da 70ª semana de Daniel, né, aqui na terra, e a igreja estará em dois adventos, né, no período da grande tribulação, que é o tribunal de Cristo, onde os crentes receberão galardão, serão julgados não para a salvação, mas para galardão, recompensa, e as bodas do Cordeiro, que é a festa do casamento, né, entre o noivo e a igreja noiva. Então, ou seja, entre a primeira vinda e a segunda vinda acontecerão eventos tanto para salvos quanto para não salvos, né? Tanto no céu quanto aqui na terra. Ok. Aí vamos então para esses eventos aí, os eventos do porvir. Não há outra fonte de predição verdadeira a não ser a Bíblia Sagrada, por meio da qual Deus nos diz
tudo o que precisamos saber sobre esses eventos futuros aí. Pelo que eu entendi aqui, a ideia do autor é exatamente falar dessas questões que muita gente acaba apontando data disso ou daquilo e acaba não acontecendo nada disso. Mas a Bíblia aponta pra gente a forma como vai acontecer, menos questão de datas, né? É a nossa fonte de informação. Importante, cortando o pastor Adriano, que eu achei interessante na sua leitura, e que está na revista, a Bíblia nos diz tudo o que precisamos saber. Então aqui é uma a única verdade. fonte, né? A Bíblia é a única fonte que nós podemos De informação. crer que não tem erros, que é perfeita e verdadeira. E diz também tudo, né? Mas só que ela só vai dizer aquilo que nós nós precisamos saber. saber. Exatamente. Uhum. A Bíblia não vai dizer tudo que nós queremos. Queremos saber. Tudo Mas que vai nós dizer que temos nós- necessidade de saber. Exatamente. E quando nós avançamos esse sinal, essa limitação que Deus deixou para nós cometemos erros que vão nos decepcionar e decepcionar aquele que nos ouve. Como você citou, citar datas, determinar datas para eventos que não Como já tem acontecido, né? Como já tem acontecido. Não, e não é de agora, né? Isso já aconteceu muitas vezes. A verdade é que desde de 999 depois de Cristo, quando entrou para o ano 1000, houve catástrofes na Terra no sentido religioso, porque haviam predições também para o ano 1000. Então, desde quando nós partimos, nós ultrapassamos essa fronteira que Deus determinou para nós, em não revelar datas, épocas, nós cometemos falhas e vamos nos decepcionar e decepcionar aqueles que acreditam na gente. Nós temos, o que a Bíblia disponibiliza para nós são sinais, né? Jesus falou que quando virem esses sinais acontecendo e tal, vocês saberão que está próximo. Mas ainda está dizendo que... Não falou, chegou, vai ser nessa data. Vai ser amanhã, vai ser depois. Quando acontecer isso, né? Está próximo, né? Vigiar porque... Isso é tão sério porque há quem programe até a hora, né? Exatamente. Há alguns segmentos aí de interpretação aí que determina aí que Jesus vai voltar à meia-noite. Se fosse assim era fácil. E eu gostaria que fosse meia-noite lá do Japão, né? Porque aí daria pelo menos 12 horas pra gente resolver o nosso problema por aqui. Mas, né, eu estou falando sarcasticamente, não tem jeito, né? Meia-noite que seja, mas é simultâneo, né? Que seja meia-noite no Japão, vai ser meio-dia aqui. Pois é, aí a ideia então de que vai ser meia-noite é uma ideia furada, porque se é meia-noite, vai ser de qual horário? De qual continente? Vai ser a meia-noite nossa, meia-noite lá, então vai ser meia-noite para eles e não vai ser para nós, ou vai ser para nós e não vai ser para eles. Ele fala a respeito dessa questão do fuso horário, né? Na volta de Jesus não está se preocupando com a questão de horário em si, né? Fuso horário de países. Na verdade, a Bíblia fala a respeito de uma meia-noite, sim, mas é um dito simbólico de Jesus. A meia-noite é espiritual. Né? É uma meia-noite no sentido espiritual, porque a meia-noite é o momento mais escuro da noite, assim como o meio-dia é o ponto mais claro do dia, a meia-noite é o ponto mais escuro da noite. Né? Então, ou seja, espiritualmente nós estamos vivendo próximo já dessa meia-noite. Espiritualmente, né, o pecado tem se alastrado de uma tal maneira que o mundo se encontra em trevas absoluta. E a outra coisa, que a meia-noite é um horário incerto, porque meia-noite, ao mesmo tempo que é hoje, de um segundo já muda para o outro dia. Então... É esse sentido aí que acabei de falar de meia-noite. Exatamente. Aí nós temos outra coisa aí dentro da questão dos sinais aí, que é o destino dos impérios, né? As profecias bíblicas sobre os impérios antigos, como a queda de Babilônia, para nunca mais se erguer no cenário mundial, ascensão e queda dos impérios medo-persa, grego e romano, conforme os capítulos 7 e 8 de Daniel. Entre outros profetas se cumpriram e a própria história confirma estes fatos. Isso aqui, na verdade, quem nega isso aqui já está fora de moda. Né? A história está aí para confirmar isso aí. E nós temos também outras profecias relacionadas aí à vinda de Jesus. Não é? Porque, na verdade, o que o autor, né, ele está colocando aqui, né, que a mesma Bíblia, que de repente alguém diz assim, olha, mas esse negócio da vinda de Jesus, isso eu não acredito. Está na Bíblia, mas eu não acredito. Mas a mesma Bíblia que fala disso, né, categoricamente, ela também apontou essas questões aí. Daniel, por exemplo, ele viveu antes, né, ele viveu no momento do Império Babilônico,
da ascensão, né, da Babilônia em si, ele estava lá, mas ele profetizou, ele preveu o fim do babilônico, o início do Medo-Persa, O fim dele também. antes deles existirem, o império. Depois ele profetizou a respeito do fim do Medo-Persa, da ascensão do grego, O fim do o fim do grego, e ele previu também a questão da ascensão do romano. E tudo se cumpriu categoricamente. Historicamente não tem como nós fugirmos disso. E a mesma Bíblia que fala sobre isso, também está dizendo que Jesus vai voltar. Aí nós podemos acreditar, se tudo isso foi profetizado e se cumpriu, o que está sendo profetizado agora para nós, para nosso futuro, também vai acontecer. Vai se cumprir. A outra coisa é a questão da dispersão e respectiva restauração da nação de Israel, aí, a volta do povo. Da mesma forma, quando Israel estava bem estabelecida, né, um reino prosperando, já foi profetizado que eles seriam levados cativos e cairiam. E isso aconteceu literalmente. É o que o pastor Adriano disse, que nós falamos agora há pouco. Se tudo isso que foi profetizado ocorreu minuciosamente, então da mesma forma o que está profetizado sobre a volta de Jesus também vai acontecer. Porque a mesma Bíblia que revela o que iria ocorrer com Israel e ocorreu posteriormente, ela revela também que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Ela revela eventos que irão acontecer no arrebatamento, eventos que vão ocorrer após o arrebatamento, e tudo isso irá se cumprir. Nós podemos acreditar sem nenhuma sombra de dúvida, porque a Bíblia ela jamais vai se enganar. Tá certo. Nós vamos dar uma pausa aí, dá tempo para você tomar uma água rapidinho, e a gente vai continuar sobre esse importante assunto que é a vinda do Senhor Jesus. Não saia daí, programa Novo Alvorecer feito para você. De volta com o programa Novo Alvorecer para o segundo tópico da nossa lição. Vamos lá e definir alguns termos bíblicos dentro do original. O pastor Adriano, que gosta bastante disso aí. Aí tem, tem uma palavra aí, né? A parousia, que quando a gente lê a Bíblia dentro do nosso idioma, a gente não vai, obviamente, localizar essa palavra, não é, no nosso idioma, mas ela está inserida lá com seus respectivos significados que são... Às vezes são ricos, né? Dá uma ideia, amplia essa questão, essa ideia. Então, Tá, aí o parousia que significa o quê? significa vinda, chegada, presença, volta, visita real, um advento, chegada de um rei. Então, quando os apóstolos... Paulo que usou muito esses termos, com relação à volta de Jesus. Então, quando ele usava a expressão parousia, estava dizendo que a volta de Jesus seria assim no sentido de a volta, a vinda de um rei, chegando, voltando, a chegada de um rei. Algo estrondoso. Algo extraordinário. Se é a volta de um rei cheio de pompa, de majestade, de glória, e assim por diante. Manifestação e aparição. O apóstolo Paulo exorta os crentes para uma vida irrepreensível até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. O aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O termo é também traduzido por vinda, em referência ao arrebatamento da igreja. Aí isso aqui que eu citei que está em Timóteo, agora já é um outro capítulo termo, 6. Quer dizer, igual você falou, lá na nossa língua, na Bíblia portuguesa, você vai ver lá a vinda de Jesus, volta de Jesus, arrebatamento da igreja. Termo. É o mesmo termo. Aí no original lá é epifaneia. Epifaneia, que já E dá a manifestação. já é esse sentido que ele colocou aí. Exatamente. Aí você vai, quem está de casa nos acompanhando aí, você vai ver isso aí transliterado para o nosso português em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14, também Tito, capítulo 2, versículo 13. Sim. Né?
Aí depende de onde está colocada a palavra, né, pastor Adriano? Isso aí. Nós vamos ver um pouco mais à frente também uma outra palavra. Uma outra palavra, né? aí. Já o próximo aqui, já o termo Apocalipse, seria essa, já que o senhor quer destacar? Revelação. Né? Exatamente, que aí aqui é o que Pedro vai escrever na sua primeira carta, capítulo 1 e versículo 7, né, que ele emprega essa palavra para referir-se ao arrebatamento da igreja, que aí é manifestação, como também referência ao arrebatamento da igreja. Com a volta de Jesus também, né? Aí Pedro já usa uma outra palavra que quer dizer a revelação, né? Vai ser a aparição, a chegada de Jesus. Ou seja, são termos diferentes para falar de um mesmo assunto, O mesmo né? advento. O que nós entendemos por isso, por causa desses termos diferentes, é que a volta de Jesus, ela tem propósito a se cumprir, objetivos a alcançar. Não é simplesmente tirar a igreja da terra. Quando nós falamos aqui sobre a parúzia, né, que é a vinda, a chegada, aí está falando que um dos objetivos da vinda de Jesus é revelar ele como rei para a sua igreja, como alguém dotado de grandeza, de glória. 19, né? Isto. Quando fala manifestação, ou a chegada do Senhor, quando ele se manifestar, já tem outro algo para se revelar na volta de Jesus. E a revelação em si é descortinar, é abrir as cortinas. Né? O que vai trazer para nós? Vai trazer uma revelação de como ele é e quem ele é agora. Daquilo que estava em oculto até no então para a igreja. Até a igreja conhece ao Senhor pela fé. Ela não conhecerá mais o Senhor pela fé no arrebatamento. Ela o conhecerá assim como ele é. Assim como ele é. Isto é revelação. Isso aí. Ele vai se revelar à igreja como ele é. Hoje nós lemos a Bíblia e até criamos uma imagem de como Jesus é. Apocalipse, por exemplo, quando João descreve ali, os primeiros versículos, faz uma descrição de Jesus, né? Os olhos como chão de fogo, sendo uma espada aguda da sua boca, ele revestido de glória. A gente cria uma imagem na mente. Mas quando ele se revelar, a palavra que Pedro vai usar, na revelação, na sua manifestação, nós o veremos como ele é. Então a vinda do Senhor, ela tem objetivos a cumprir, propósitos a cumprir. E um dos propósitos que nos toca aqui, é ele se revelar quem ele é. E nós o conhecemos como ele é. Certo. Né? É algo que a gente só cria expectativa, né, pastor Adriano? Da maravilha, da glória que vai ser a volta de Jesus. E nós ficamos muito preocupados, né? Temos ficado muito preocupados ultimamente, porque essa não tem sido a mensagem principal pregada nos púlpitos, né, das igrejas ou da igreja. Né? E é justamente a única maneira que vai manter a fé viva. É saber que Jesus um dia... Jesus vai voltar. Não, de que maneira, né? Nós temos a palavra, a Bíblia, nós temos a ministração da palavra, e isso mantém a fé, né, a esperança acesa. Agora, o fato de não pregar-se, né, mais sobre isso, tem feito com que muitas pessoas tenham essa fé, né, ou essa chama apagada. Uhum. Né? Então, o autor até colocou aqui, né, que nós não podemos deixar de falar sobre este advento tão glorioso. Anunciamos a tempo e na verdade, fora é o de principal. tempo. Se é que há fora de tempo para isso, né? Na verdade, a Bíblia fala sobre isso, né? Quando você achar que é tempo, quando você achar que não é tempo, também tem que falar. Né? Então pode até achar que não é tempo para nós, mas é tempo de falar a palavra. Então essa questão da volta de Jesus aqui, né, é algo que tem que ser falado, porque é a única maneira, né, de manter a chama acesa. Dessa chama permanecer. Tá certo. Nós vamos ao último intervalo do nosso programa e voltaremos já já. Eu espero que o nosso comentário aqui esteja contribuindo para o seu crescimento, tanto de conhecimento quanto da graça de Deus. Não sai daí, programa Novo Alvorecer, volta já. De volta para o último tópico e último bloco do programa Novo Alvorecer. Os eventos da segunda vinda de Cristo, que nós estaremos trabalhando aí para finalizarmos. Falaremos aí sobre o arrebatamento da igreja, a sua vinda em glória e a grande tribulação, para fecharmos aí o que nós falamos na introdução, né?
Sobre o arrebatamento da igreja, o que a gente entende aí de arrebatamento aí seria rapto, né, dos salvos da terra, um acontecimento global e simultâneo em todo o planeta, cumprindo Independente do fuso horário. isso, né? A profecia contempla fuso horários, uns estarão dormindo, outros trabalhando, enfim, esse evento será inesperado, algo rápido, em fração de segundo e visível aos olhos humanos. Essa questão de ser rápido aí, tem gente que fala que é num abrir e fechar de olhos, outros falam que é num piscar de olhos. Eu acho que tem algumas traduções que vão fazer essa distinção aí, mas o que seria aí a escrita mais correta? O original diz piscar. Uhum. A expressão nos originais, quando o senhor falou aqui, o Paulo fala, melhor dizendo, Paulo vai dizer, é piscar de olhos. Porque abrir e fechar de olhos, Você abre e pode fecha na hora abrir que você quer. e não fechar. Então é esse tempo que se gasta de piscar olhos. É esse período que a Bíblia registra. É um tempo tão que não se pode contar ou se medir, tão rápido que a Bíblia descrever acerca desse glorioso evento, né, que vai ocorrer para a igreja do Senhor Jesus. Então vamos lá, o arrebatamento da igreja será de forma simultânea, rápido, né? Ou seja, não tem como ninguém Inesperado. se preparar, inesperado. Por isso que Jesus, durante o ministério, ele fez questão. Vira e mexe, Jesus estava lá, vigiai. Porque vai ser um período que não dará para ninguém se preparar. Então, além de ser simultâneo e rápido, aí dentro desse mesmo evento acontecerão duas coisas, que são a ressurreição dos que morreram em Cristo e a transformação dos vivos. Esses três eventos, né? A ressurreição, transformação e arrebatamento, acontecerão nesse piscar de olhos. Uhum. Já pensou o que é o poder do Senhor? E interessante, aí o pastor Adilson aqui está dizendo, né? O fuso horário, então Jesus vai voltar à meia-noite, literalmente falando, vai voltar ao meio-dia, vai voltar às 2 da tarde, vai voltar às 1 da manhã, vai voltar às 5 da tarde, porque em forma geral do planeta Terra, Vai ter hora diversificada. crentes vão ser Muitos, arrebatados em muitos todos os fusos horários horários. da Terra. Então a gente não pode fixar a hora por causa disso. Porque pode ser meio-dia no Brasil, mas é meia-noite no Japão. E o Senhor está arrebatando meio-dia aqui, meia-noite lá. Lembrando da palavra aí, ó, simultâneo. Simultâneo. Será algo simultâneo em todo o planeta De uma Terra. vez só. Coisa linda. Os mortos salvos e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Em seguida, nós, os crentes que estivermos vivos, né, seremos transformados num corpo incorruptível, que será essa transformação dos vivos aí que o próprio apóstolo Paulo... 15 de 1 Coríntios. Exatamente. Melhor capítulo sobre, né, para se aprender sobre isso aqui. Uhum. E eu espero estar entre esses nós vivos, né? Não só entre os arrebatados, mas os vivos. Arrebatados todos seremos. Os mortos ou vivos. Agora que nós queremos ir para lá vivos, Sem ver a morte, sem né? presenciar a morte é melhor. A morte deve ser um negócio muito ruim. A vinda de Jesus Cristo em glória, aí já será uma outra fase. Pastor Adilson, um detalhe aqui, né? O fato da Bíblia dizer que os mortos ressuscitarão primeiro não quer dizer que eles serão arrebatados primeiro. Né? Eles ressuscitarão enquanto os vivos terão os corpos transformados e juntos. Né? Eu já vi Simultaneamente, né? Bastante pessoas às vezes falam isso, né? Que sobe os mortos e... Depois não. Né? É simultâneo. Assim, eles vão ressuscitar, mas no mesmo momento seremos transformados e juntos subiremos para encontrar com Isso Cristo nos tudo ares. em... Piscar de olhos. né? Aí vamos lá então, a segunda vinda de Cristo em glória, 7 anos depois desse acontecimento, é isso? A vinda do Senhor em glória visível aos olhos humanos. Não é? Nós até estávamos conversando aqui antes de nós começarmos a gravar, né? A palavra que o Adriano gosta aí é em off. A vinda do Senhor Jesus acontecerá em glória visível aos olhos humanos 7 anos após o arrebatamento. Como que nós entendemos isso aí para ficar mais fácil? Esses 7 anos vai passar a contar a partir do arrebatamento? Jesus voltou agora, buscou os salvos, exatamente a partir daquele momento. 7 anos depois ele vai aparecer ao mundo de forma visível.
Eu acho, eu não ia citar isso, mas o meu modo de pensar, essa expressão, 7 anos depois do arrebatamento, eu acho que é meio arriscado dizer 7 anos literalmente. Porque o arrebatamento da igreja, após o arrebatamento da igreja, o anticristo vai se manifestar. E quando ele assinar o Tratado de Paz, que é o assunto que vai ser no próximo subtópico aí, quando ele assinar o Tratado de Paz com Israel, é que vai começar a acontecer esses 7 anos. Aqui o correto seria dizer que após os 7 anos da grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada. Porque entre o arrebatamento e a assinatura do Tratado de Paz, pode levar algum tempo. A gente não tem noção de que vai acontecer. Eu estou sendo prudente, dizendo assim, pode levar um período de tempo. Pode levar 1 hora, pode levar 1 dia, pode levar 2 dias, pode levar 6 meses. Porque o pontapé inicial da grande tribulação não é o arrebatamento, é o Tratado de Paz entre Israel e o anticristo. Não é, pastor Adriano? O que indica pelos eventos é que não será algo demorado, né? Até porque o mundo vai estar num caos, aquele negócio todo, com a saída dos salvos. Exatamente. E muita coisa, né? Mas aqui eu penso assim, que a forma melhor de dizer é que 7 anos após iniciar a grande tribulação e ela terminar, os 7 anos termina. O Senhor vai estar voltando em glória com os seus santos. Certo. Né? Para nós finalizarmos aqui, que nós temos 2 minutos só ali, esse retorno da segunda vinda de Jesus de forma visível terá alguns propósitos específicos, entre eles julgar as nações, restaurar o trono de Davi, que foi profecia. Aí sim, agora Jesus vai cumprir o desejo do coração dos judeus, que é reinar sobre eles. Sobre o trono de Davi. Com o Messias. E detalhe, né? Isso é promessa do próprio Deus, né? Deus fez essa promessa a Davi. Exatamente. Para nós entendermos aí o período de transição aí entre uma vinda e a outra vinda, que será mediada aí pela grande tribulação, não é que nós acreditamos aí que a tribulação acontecerá nesse período depois da vinda de Jesus, apesar de ter linhas teológicas que apontam aí a igreja passando pelo período da grande tribulação. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Né? Será um tempo de angústia, de sofrimento sem precedentes na história. E aí vai acontecer aquilo que o senhor falou, né, pastor Saulo, sobre o concerto, a aliança, né, com a nação de Israel, e muitos eventos relacionados ainda a esse período que a gente pode recomendar aqui a leitura a quem está de casa nos assistindo aí, a leitura do capítulo 6 de Apocalipse. Ao tempo que a humanidade, os não salvos, enfrentará a grande tribulação, um outro evento acontecerá para os salvos, que é o tribunal de Cristo, e você pode conferir a leitura aí desses textos aí para ficar mais fácil para entender, em 1 Coríntios capítulo 3, Apocalipse 22 e enfim, não é? Que será um evento, o tribunal de Cristo aqui, um evento para, embora leve esse nome de tribunal, mas não será um julgamento para saber se é salvo ou não. Né? É para galardão, né? Para entrega de recompensas. Não é? Eu sei que, né, tá com muita coisa aí na ponta da língua para falar, mas o nosso tempo, enfim, já acabou. Eu vou agradecer vocês, mais uma vez, obrigado, e convidar você de casa para participar da Escola Bíblica Dominical. Tem lá na Assembleia de Deus do bairro Limoeiro, tem também lá no Santa Rita de Minas, aqui no nosso Templo Central, na Rua Princesa Isabel 52, e qualquer Assembleia de Deus que você for no Brasil, você que me acompanha pela internet. A você a nossa gratidão. Fique na graça e na paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.